Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Será que no ano de 2026 dois grandes voltam a cair para a Série B? A briga, a luta contra o rebaixamento promete ser intensa até o final. E as chances disso acontecer são grandes, são grandes. Faz tempo que não acontece, né? Mas quando acontece, o pessoal que organiza a Série B adora. Afinal de contas, a Série B anda meio desvalorizada, sem grandes clubes, né? Realmente tem sido um campeonato de segundo escalão, Série B mesmo, raiz, né? Sem os grandes clubes para, não vou dizer nem monopolizar, né? Porque a Série B passou aí um bocado de tempo com clubes 1, 2, 3 anos lutando para subir. Caso do Cruzeiro, caso do Vasco. O Cruzeiro agora está lá em cima, está no G5. Mas o Vasco da Gama, ano após ano, segue ali na zona de rebaixamento, mas tem a companhia do Santos nesse momento. Era o Grêmio venceu, agora é o Santos. O Inter tinha entrado, mas o Inter pontuou diante do Palmeiras. O Santos, que não pontuou dentro de casa, entrou. Quais são as chances reais disso acontecer? Bom, olhando a tabela de classificação, nós vemos Remo, que é o penúltimo. A Chape está rebaixada, tá? A Chape está rebaixada, tem 10 pontos na classificação, 22 jogos, 10 pontos, já está rebaixada. O Remo, com 22 pontos. O Vasco, com 22 pontos. O Vasco era o penúltimo colocado até o início do jogo. Como o Vasco conseguiu um pontinho diante do Bahia na Fonte Nova, o Vasco igualou o número de pontos do Remo, o Vasco tinha 21 e tem melhor dentro do confronto ali, né? No confronto direto foi empate, mas gols pró, vitórias, o Vasco acaba ficando à frente do Remo. Santos com 23, mesmo número de pontos de quem também está ali na primeira posição, fora da zona de rebaixamento, que é o Internacional. Então a gente tem aí Chape, Remo, Vasco e Santos na zona de rebaixamento, Santos com a mesma pontuação do Internacional com 23. O Mirassol também aparece bem próximo ali, perdeu o jogo para o Cruzeiro. Só que o Mirassol, nas últimas rodadas, mostrou que tem potencial para sair, para não ser rebaixado. Tanto que está fora, segue fora, mesmo com a derrota da zona de rebaixamento. E o Grêmio, que estava no Z4, venceu o São Paulo dentro de casa, respirou um pouco mais no campeonato e chegou a 25. Então, do Grêmio com 25 ao Remo com 22, 3 pontinhos separam esses times. Agora, analisando o contexto, a situação do Vasco é a situação mais curiosa. Porque o Vasco, ele evoluiu. Dá para dizer que o Vasco evoluiu com a saída do ex-treinador Renato Gaúcho. O trabalho chegou num limite, não conseguia mais, o torcedor do Vasco já não conseguia mais ver evolução no trabalho do treinador, um treinador que põe muita marra, um treinador caro, e não estava valendo. O custo-benefício estava muito baixo para o time do Vasco da Gama, que tinha entrado na zona de rebaixamento na rodada final do Brasileirão com derrota em casa. Bom, com a chegada do Pedro Emanuel, não vou dizer que o time está apresentando um grande futebol, porque tirando o jogo contra o Fluminense, o Vasco e Bahia foi a mesma coisa. O Vasco jogou o mesmo futebol que tem jogado nos últimos jogos. E ainda poderia ter perdido, porque era um show de horrores a questão de zagueiro entregando. O zagueiro do Bahia, David Duarte, entregava para o jogador do Vasco. Aí o Cuesta, que adora fazer isso, Robert Renan, o Barros, eles vão se alternando, né, em quem gosta de entregar jogo. E várias oportunidades a zaga do Vasco entregou a bola para o ataque do Bahia, que não aproveitou. Gols anulados, né, bem anulados, e o Vasco voltou a apresentar aquele futebol normal. Mas, em termos de pontos, em termos de competitividade, o Pedro Emanuel até que está tornando o time melhor do que a gente via na última fase com o Renato Gaúcho. A questão é que o Vasco tem 3 competições. 3 competições. O Vasco ainda está na Copa do Brasil, sorteio amanhã. O Vasco está na Copa Sul-Americana, vai jogar contra o Olímpia esse meio de semana. E o Vasco na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Vasco tem uma agenda repleta.
Para quem está sonhando em disputar a Libertadores da América, isso é ótimo, porque agora o finalista da Copa do Brasil garante vaga, pelo menos na pré. Então, os 2 finalistas da Copa do Brasil garantem vaga. O campeão direto, o vice na pré. Então, o Vasco está ali, está nas quartas, né? Ele está a 2 jogos de garantir pelo menos a pré. Sul-Americana, mais complicado porque ainda está nas oitavas. E a chave do Vasco é uma chave bem mais complicada. Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa de sequência. Se o Vasco não tiver sequência, por exemplo, próximo jogo, o Vasco precisa vencer. Porque não depende nem mais do Vasco sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Se os outros pontuarem, nem que seja um empate, o Inter joga em casa. O Grêmio joga fora, não costuma vencer. Então, para o Vasco, é ideal vencer e secar o Grêmio. O Mirassol joga em casa. Enfim, a situação não está fácil. Não está fácil. Mas é possível. Com 2 rodadas e 2 resultados positivos, o Vasco pode sair da zona de rebaixamento. O que atrapalha é o pouco tempo de treino. Pedro Emanuel não vai ter nenhuma semana livre para poder conhecer o elenco, pelo menos nesse momento, né? O Vasco está em 3 competições e não vem conseguindo performar no sentido de ganhar pontos no Brasileirão. Segue na zona de rebaixamento. Bom, o Inter estava no Z4 com um empate diante do Palmeiras. Muita gente duvidava que o Inter conseguisse esse empate diante do Palmeiras. O Inter saiu, o Santos, como perdeu em casa para o Atlético Paranaense, entra no jogo em que Neymar não atuou. O Santos foi uma água. Assim, o Santos não criou quase nada. O Santos mostra que ainda é um time sem identidade. Quando o Neymar joga, o time melhora? Nem sempre, nem sempre. Mas pelo menos é um jogador em que você pode depositar esperanças de um passe, uma bola parada, como foi na classificação diante do Remo na Copa do Brasil, né? Uma jogada individual e um passe. Agora, o Santos é um time pobre de ideias. O Cuca não tem conseguido fazer esse time do Santos surpreender em momento nenhum. Em momento nenhum. E, por perder em casa para o Atlético Paranaense, o Santos entra mais uma vez na zona de rebaixamento. Está acompanhando Vasco, Remo e Chapecoense. A dupla Grenal, ela precisa ter sequência. O Grêmio não ganha de ninguém fora de casa. Precisa pelo menos pontuar para ficar fora. Precisa pelo menos chegar a 26, né? O Vasco com 22, se ganhar, a 25 vai. O Remo com 22, se ganhar, a 25 vai. Então o Grêmio, se empatar fora, o Grêmio tem um jogo a menos, né? Vale lembrar isso. Já pode respirar mais uma rodada fora do Z4. E o Inter precisa engatar sequências. Vamos ver. A Copa do Brasil deu uma moral para o Inter, que se classificou diante do Corinthians. Pouca gente acreditava que esse time do Inter pudesse se classificar. Se classificou. Agora, a chance de cair em 2 grandes é muito grande, muito grande. Porque nesse bololô a gente tem Santos, Vasco, Inter e Grêmio, Mirassol, Remo e a Chapecoense, que está praticamente rebaixada. Tá? O Remo é um time que não consegue ganhar dentro de casa, empatou com o Atlético Mineiro em 2-2, um Atlético Mineiro também desgastado, o Remo também desgastado por causa de Copa do Brasil, mas o Remo não consegue emendar sequências. E é claro que isso faz com que a equipe tenha menos chances de fugir de um rebaixamento. A janela de transferência está aberta. O Vasco trouxe 2 jogadores interessantes, analisando o cenário em que o Vasco se encontra, né? Então, o Sousa do Racing e o Colide do River terem topado jogar no Vasco, olhando a situação do Vasco, é uma demonstração de força do Vasco, porque dificilmente um jogador sairia do River ou do Racing para jogar num time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Isso mostra a força que o projeto do Vasco, o projeto futuro do Vasco tem aos olhos desses atletas. Agora, se eu fosse apostar com vocês, esse ano, Mirassol mais uma vez se segura, não cai, não acho que o Mirassol vai cair. Remo e Chapecoense vão cair e acho que 2 grandes caem. Alguém que não está nesse bolo, Guilherme, tem potencial para estar? Sim, mas nesse momento você pode ter um Atlético Mineiro que está sempre rateando na Série A, São Paulo que caiu muito, mas nesse momento eu vejo esses 4 clubes gigantes do futebol brasileiro até o fim do campeonato
brigando ali na rabeira. E aí, deixa a sua opinião. Você acha que 2 grandes caem? E que grandes são esses? Fico por aqui, beijo grande, até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.